Oi poeta, oi poetisa, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Murilo Guimarães e hoje eu trago uma reflexão sobre um tema muito importante que atinge a muitas mulheres através da minha experiência com o tarô. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu quero fazer baseados na minha experiência como tarólogo. É uma oportunidade de eu demonstrar para você como o tarô consegue decifrar situações às vezes muito complexas e que a própria pessoa nem tem muito entendimento sobre elas, como também fazer realmente aqui algumas ponderações sobre temas que eu considero que são muito relevantes e que não devem ser colocados para baixo do tapete. Antes de começar o vídeo, eu lhe peço para se inscrever no meu canal do YouTube e acionar o sininho para receber as notificações e também para me seguir nas redes sociais. Eu sou sempre Murilo Tarólogo no Instagram, no Facebook, no Twitter e no TikTok. Agora vamos ao que interessa, essa reflexão que eu proponho hoje aqui. Eu vou trazer para vocês uma situação de uma cliente que passou por mim, vítima de uma relação abusiva já há quase 20 anos. Ela vivia com este marido com quem ela havia se casado aos 15 anos de idade. E já há pelo menos 3 anos ela sentia que a relação tinha chegado a um ponto de intolerância total, dela já se sentia ameaçada, aliás, dela já ter sido inclusive ameaçada de morte algumas vezes. Esta pessoa, ela me chegou num caráter de urgência, ela foi encaminhada por uma outra cliente e no áudio que ela me mandou pedindo para fazer a consulta, ela pediu para que fosse feito naquele mesmo dia, que ela tinha pouco tempo, que era uma decisão muito importante, e a minha sensibilidade logo viu que não era alguma coisa simples e resolvi então buscar ali um ponto na agenda e encaixar essa senhora. E logo no início eu estranhei porque ela não conhecia as ferramentas que eu uso para fazer o atendimento online, ela sequer tinha rede social, nenhuma rede social, e a gente teve que fazer por um aplicativo de mensagem. E esses programas não são bons para as gravações, etc. De qualquer maneira eu aceitei, mas continuei a estranhar quando ela me pediu para ir trocando áudios, que ela não tinha condição de ficar muito tempo em chamada, tudo muito estranho. E eu, com a minha experiência, já sabia que não viria ali uma boa informação. De qualquer maneira, combinamos de ligar com a câmera aberta e assim foi feito. Eu comecei a tirar as cartas, logo dei de cara com um jogo que mostrava uma pessoa com imensa vontade de transformar a própria vida, mas com alguma coisa que a emperrava, que a dificultava de sair. E havia também indicações no jogo, né, de que aquilo era um problema de entendimento daquela pessoa, era alguma coisa ali no seu modo de compreender a situação que a mantinha presa a ela. E eu então determinei com ela que a gente iria fazer os jogos seguintes, tendo em vista a necessidade dela dar esse salto. Até então eu não sabia exatamente do que se tratava, e aí partimos para os outros jogos e fomos então desenvolvendo a questão, e ali logo se esclareceu qual era essa situação tão difícil que a mantinha presa. Era uma relação abusiva, como eu falei, com uma pessoa que já está com ela há 20 anos, desde os 15 anos mais ou menos. Foi o seu primeiro namorado, foi entendido na época pela família como sendo um ato de rebeldia, portanto ela se sentiu empoderada e desafiou toda a família e se casou com esse homem naquele período. Por sinal, eu não sei qual a idade que ele tinha, não sei se eram da mesma faixa etária, me faltou essa informação, mas de qualquer maneira, via-se ali uma mulher com um casamento de longa duração, completamente infeliz e atordoada. E o tema da consulta foi então, mais uma vez, a experiência de uma relação amorosa ultra romantizada, porque é sobre isso que a gente tem que falar. Existem aí aspectos desta prisão em que ela estava que são socialmente criados, né? Essa pessoa veio para a consulta com uma ideia sobre o amor, a vida e o casamento muito formatados, né? Mas principalmente sobre uma ideia do que é ser uma mulher e qual é a posição que uma mulher deve assumir perante outros homens. Já era a segunda vez que ela tentava se separar. Ela já tinha tido uma primeira tentativa, no entanto, ficou apenas 7 meses fora da casa e resolveu voltar para o lar com este homem. E ao fazê-lo, claro que a situação foi se agravando e ela foi se sentindo cada vez mais prisioneira da casa e da relação. Nesse interim, ainda quando estava separada dele temporariamente, ela conheceu um homem mais velho, mais experiente, ainda casado também, que lhe estava a
consolar, né, dando-lhe ali algum respaldo e algum acolhimento da sua dor e principalmente dando a ela a noção clara de que ela tinha os requisitos para estar só, para estar bem. Era um homem que tentava estimulá-la a sair da relação e tentar uma vida com autonomia. Ela, é claro, se apaixonou por essa pessoa e manteve-se recatada. Ela não buscou, não o havia encontrado ainda, mas estava com sentimentos por este amigo que lhe apareceu. E uma das questões que ela trazia para a sessão, e também no primeiro jogo isso ficou mais ou menos claro, com a indicação ali de alguma triangulação, foi a de que se ela deveria se separar tendo em vista uma relação com este homem. Portanto, ela pretendia sair de uma relação logo para outra relação. E o tarô indicou a ela que não, que na verdade é importante que ela ficasse sozinha. Também indicou que a relação com esse amigo era uma relação possível, mas não era uma relação provável, não era uma relação que lhe trouxesse grande prazer e contentamento, que ela, na verdade, brinquei com ela que ela iria trocar 6 por meia dúzia e não era interessante, mas principalmente ela estava cutucando a onça com a vara curta, uma vez que o marido ultraviolento não ficaria muito feliz se soubesse que ela já estava emendando outra relação à deles, né? Portanto, era uma ideia tresloucada, que ela logo viu que era assim, porque na verdade é como ela estava programada para compreender aquilo. Ela acreditava que ela precisava de um homem forte. Começamos a compreender esta mulher na sua totalidade, uma mulher que, para tomar grandes decisões e dar grandes passos na vida, acredita precisar da companhia, do respaldo, da segurança de um outro homem, de um homem, né? Assim foi com o pai, assim foi com esse marido e assim seria com esse amigo novo que tinha surgido na sua vida. A justificativa para que houvesse a necessidade deste homem, fosse o marido para quem ela havia voltado ou este novo amigo, era o fato dela precisar segurar uma casa tranquila e também segura para suas filhas. E ela se preocupava muito em não conseguir suprir as necessidades dessas meninas. No entanto, o jogo mostrava que ela era uma pessoa de recursos, que não tinha maior dificuldade. Eu lhe perguntei isso, e realmente ela vinha de uma família, pai e mãe muito bem colocados, irmãos também prontos ali para dar uma salvaguarda, que não sabiam da situação que ela vivia real. Mesmo assim, ela sentia que precisava desse apoio romântico, né, desse homem, desse cavalheiro, deste príncipe que lhe viesse, ou deste rei, porque foi assim que o amigo apareceu, um rei, né, um rei de espadas, e portanto era a necessidade dessa figura masculina para lhe dar suporte e apoio, né? E aí que estava o perigo, porque essa pessoa, ela, no afã de cuidar das filhas, o que ela estava fazendo era trazer para nós aqui um outro traço dessa feminilidade. Além da subalternidade perante o homem, há também aqui esta sacralização da maternidade, a maternidade como um papel que deve ser cumprido com sacrifícios, com benevolência e com abnegação. Daí a gente vê a confusão psicológica desta mulher, no sentido de, ao querer se afirmar enquanto mulher, sair de uma má relação, cair logo nos braços de um outro homem, levando consigo este dever de proteção das filhas. Mas a sua miopia, digamos assim, emocional, não lhe permitia ver que no fundo ela estaria a colocar as filhas em grande perigo, uma vez que o marido violento não deixaria barato uma mudança tão estruturante. Ela não tinha essa visão até que o tarô lhe mostrasse, porque a pessoa certamente está ali imbuída de boas intenções e ela está principalmente com a cabeça formatada, conformada para compreender o mundo dessa maneira. Daí, à medida em que eu ia falando, ela ia trazendo algumas outras informações que poderiam dar a ela uma saída alternativa àquela que ela pensava. Mas ainda é tudo muito incipiente, ainda é tudo muito para o futuro. E aí ela traz um terceiro elemento que vai ajudar a gente a entender essa personalidade, que é o fato de o pai dela ter financiado a casa e ela então estava ainda presa à relação porque não queria perder a casa. Ela estava então pronta para exercer ali uma força, um poder junto a esse marido, pressionando
de forma muito veemente. Aí um elemento misterioso que estava se revelando ali juntamente com as cartas era o fato de que esse não era um problema, era um problema ilusório, na verdade, porque ela, como esposa, não é? Ela tinha plenos direitos, ela poderia tomar aquela decisão. Claro que com uma intervenção de um profissional, apareceu lá um hierofante dando a indicação da necessidade deste profissional, de um advogado, né, para intermediar a relação com este homem durante uma separação, mas ela não via isso. O que ela via era a chance de em casa exercer algum poder e provocar neste homem a fúria. E aí a gente viu que na verdade ela estava de alguma forma viciada na disputa doentia com ele. Ela retirava, digamos assim, um certo prazer desses embates, dessas brigas que eles tinham em torno da casa, porque ele concordava pela manhã e à noite eles brigavam veementemente. Numa dessas brigas, claro que ele chegou a empurrá-la e acho que já estava mesmo chegando às vias de fato ali com ela. O que é realmente muito triste perceber que a sua afirmação de poder se dava no âmbito da intensificação do conflito, colocando-a em risco sério, em risco grave. E aí a gente fecha o conjunto de características desta mulher, né, que é exatamente o de sentir que precisa desafiar este homem e compreender a expressão de violência como uma expressão de afirmação de poder, sendo que uma vez a expressão da violência, do ciúme, também já tinha sido compreendido como expressão de amor. Então a violência como um veículo de comunicação de sentimentos, sejam eles positivos ou negativos. O casal se consolidou nessa dinâmica de troca de insultos e, acho eu, eventualmente troca também de agressões físicas. E como é que o tarô demonstrou esta relação na mesa? Num jogo complexo formado por 10 casas, chamado Cruz Celta, apareciam ali indicativos dele e dela, né? E a gente foi trabalhando tendo em vista estas representações. Ela, como você vê aí na tela, era representada pelo imperador com 3 de espadas, ele com o sol e os 5 de espadas. E o tarô me levava a encaminhá-la através do conselho vindo pelas cartas a um período de transição, um período de mudança representado pela roda da fortuna com o 7 de paus. O que isso significa no fim das contas e como que este conjunto de cartas ajuda a resumir toda essa história contada aqui? Ela era este imperador, aquele que buscava domínio, né? O atributo do domínio, do desejo de guerrear, de tomar as rédeas da própria vida, também alguém muito austero. E aí a imagem também nela, né, dessa conformação machista da figura da mulher, ela própria imbuída disto. Claro que ao usar a violência, ela repercutia um mito, né, do uso da força, um mito muito atrelado a esse contato com os homens ou ao contato entre pessoas do sexo masculino. Então é o imperador profundamente ferido, né? O imperador sendo vivido com 3 de espadas, que é uma carta que vai indicar a intensa dor com que essa mulher passava os dias. Daí esse imperador aguerrido, pronto para a luta, extremamente machista, digamos assim, não é? Que entende o mundo a partir desse nível de restrição dos corpos, repressão dos comportamentos, né? Ela própria vestida com essas roupas, porém ferida e pautando o seu comportamento nesta dor aberta, representada pelo 3 de espadas. Ele, por sua vez, o sol, portanto, o centralizador, não é? O grande dono da casa, outro arquétipo masculino do tarô que, quando vivido com luminosidade, é incrivelmente maravilhoso, mas que no seu lado sombrio vai significar um egoísmo muito grande, não é? Uma vaidade fora do comum, um desejo de centralização e um domínio também por meio da imposição da própria vontade, da própria personalidade. E é óbvio que esse sol está sombreado no jogo pelo 5 de espadas, que é uma carta que vai falar das comunicações tóxicas, manipuladoras, daquele tipo de conversa que nos exaure as forças. Então é aí a imagem deste homem, que é central na biografia dessa mulher,
central na casa, cuja vontade determina os rumos da vida desta pessoa, das suas filhas e da casa como um todo, só que isto é exercido de forma 5 de espadas, né? Com bastante toxicidade e com uma intenção de extrair energia da parceira dela, da minha cliente. O conselho do tarô para ela, não é justamente que ela permitisse o tempo agir, que ela não buscasse por enquanto decifrar o grande enigma da sua vida, simplesmente se permitisse girar, se permitisse transitar, não é, para uma outra fase, para um outro momento em que ela provavelmente depois iria encontrar uma sorte melhor. E o resultado do jogo sendo ali a justiça com um rei de espadas que novamente apareceu para ela, mas dessa vez indicando um período futuro em que ela iria tratar desses papéis, das separações e que seria chamada a agir com muita racionalidade e muita sabedoria. Por enquanto era importante apenas que ela se permitisse separar, se permitisse mudar a sua situação e o fizesse de forma aí sim aguerrida e vantajosa para ela, representada aí nesse 7 de paus, que vai indicar o bom combate. É a pessoa que está ali pronta e disposta a lutar e a conquistar o que é seu de direito, sempre com muita força e muito vigor. Portanto, aí é o tarô sugerindo que ela redirecionasse aquele impulso dominador do imperador para algo que lhe fosse justo e para algo que a levasse para uma outra fase e não que a mantivesse naquela em que ela estava. E aí você vê como o tarô é assertivo no desenho desse tipo de relação e como é que isso aparece no jogo, mesmo sem o cliente me dizer nada. Sempre que eu recebo um cliente, eu peço para que ele não me conte nada, justamente para que o tarô possa ir me dando os subsídios, as informações que eu vou passando para eles, informação arquetípica, que eles próprios transformam em narrativas, em ideias, e assim é que a magia do tarô acontece. Mas aí vocês veem como que as cartas me ajudam a elaborar toda esta história de vida, que é uma história de uma mulher várias vezes vítima, porque ela é vítima de uma ideologia, né, de um modo de compreender os papéis masculinos e femininos numa sociedade machista, patriarcal, falocêntrica, portanto aí já vítima desta educação, depois vítima de um homem, depois vítima de si própria, visto que ela, sem qualquer intencionalidade, estava completamente presa a esse tipo de vivência interpessoal. E isso me faz pensar, porque o nosso lado revolucionário, né, faz com que a gente queira mudar a sociedade. Então vamos mudar tudo isso para que nunca mais existam mulheres vítimas. E é para isso que a gente trabalha, é isso que nós queremos. Porém, antes disso acontecer, muitas mulheres ainda precisam de apoio, de ajuda e precisam de luz para conseguirem enxergar a situação em que se encontram e aos poucos se desprendendo dessas crenças, dessas ideias e começando a agir de uma forma mais benéfica para elas próprias. O meu papel como tarólogo é tão simplesmente fazer essa tradução, essa mediação, ajudar esta pessoa a ter uma outra concepção acerca da própria vida, claro, encaminhando-a, no caso dela, para um consultor jurídico, eventualmente para um psicólogo, psicóloga, de forma a ela conseguir aí sim lutar o bom combate, fazer a luta que vale a pena e conseguir se desvencilhar de uma relação que é muito prejudicial, muito ruim e que não é exclusiva desta cliente. Eu recebo inúmeras mulheres com o mesmo tipo de queixa e o mais assustador é que elas chegam aqui normalmente sem a consciência de que estão numa relação extremamente abusiva e que pode levar inclusive ao fim da própria vida. É algo muito complexo e que me impõe uma responsabilidade muito grande enquanto tarólogo. Quando acaba a sessão eu fico sempre preocupado, torcendo, rezando para que ela e as outras todas consigam dar a volta por cima e encontrarem forças para, num mundo tão opressor para elas, né, conseguirem ali os recursos, as energias e os saberes necessários para levarem a vida com segurança, saúde e amor, com amor de verdade. Além disso, é importante sempre chamar a atenção para essas mulheres de que elas podem e devem viver sozinhas, autônomas, que elas terão
melhores relacionamentos, quanto mais souberem cuidar de si próprias, suprir as necessidades emocionais que elas porventura tenham e não precisarem de qualquer outro indivíduo, principalmente um homem a quem elas se entregam romanticamente, para terem uma vida que seja satisfatória. E assim eu vou indo nesta missão maravilhosa de mediar o tarô com as pessoas. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. É sempre bonito ver como o oráculo é eficaz na leitura não apenas de cenários psicológicos, mas também cenários sociais. E a riqueza do tarô é realmente muito impressionante. E se você, porventura, estiver passando por uma situação de opressão, de violência ou abuso, não fique sozinha. Busque o apoio de um terapeuta, de um advogado e de um tarólogo que possa lhe ajudar a compreender as razões por que você vive esse tipo de relação e lhe dar sugestões, ideias para você traçar um caminho diferente para a sua vida. Quando quiser fazer comigo essa sessão de tarô, basta me procurar, tem aqui na descrição um link, também o meu telefone fica disponível para você entrar em contato por WhatsApp ou Telegram. E o mais importante é sempre ter em conta que você não precisa de ninguém para ser mais feliz. E se você é homem ou mulher e conhece histórias assim, se já teve alguma experiência com o tarô ou com um oráculo que tenha lhe aberto os olhos para uma situação difícil, deixe aí um comentário, me conte a sua história. Peço também para você deixar um like e compartilhar o vídeo, o canal com pessoas que possam se interessar por tarô. É sempre bom pedir para que tenhamos cuidado com as medidas de segurança e de proteção em relação à Covid-19 e convidar você para estar aqui comigo às quartas-feiras. Tem live aqui no canal às 13 horas do Brasil, 4 horas aqui de Portugal. A gente faz sempre aqui uma análise astrotarológica para ver como é que estão aí as emanações do astral e também os conselhos do tarô para a gente durante os períodos de lunação. Tem aqui no YouTube o vídeo da lua nova em Escorpião e também uma live feita na quarta-feira, em que nós vimos ali o jogo da semana e também vimos onde é que está a lua, com quem que ela estava. Pode ser interessante para você ganhar também alguns insights que vão lhe ajudar a ter uma semana mais tranquila, mais desbravadora. Por fim, quero agradecer você por ter chegado até aqui. Deixo com você o meu grande abraço e até a próxima. Tchau, poeta. Tchau, poetisa.